Aforismas 51, deste mesmo evangelho gnóstico de Tomé. Shiva Jesus vai responder a uma pergunta que os discípulos fizeram, e essa pergunta vem de um certo equívoco de percepção, de uma certa zona ou campo de obscuridade, porque, em verdade, esses discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo bem diante deles, mais uma vez. Aliás, isso é um fato recorrente. Várias respostas de Jesus a algumas perguntas dos seus discípulos só faz demonstrar como eles, os discípulos, não estão compreendendo absolutamente nada. E é muito interessante esse fato. E vejam, Shiva Jesus não escolheu nascer, por exemplo, na Grécia, em Atenas, onde ele encontraria pessoas com bastante cultura, com bastante lapidação intelectiva, com bastante senso de reflexão, de percepção, né, de capacidades de ressignificação. Não nasceu também, não optou por nascer nas grandes cidades de cultura da sua época, como Alexandria, Tarso, né, e a própria Roma. Não. Ele nasce num lugar muito obscuro, né, na Galileia, né, que aliás significa pequena Gália, e tem até uma razão para isso, né, porque a Gália, né, que é a terra onde houve a cultura céltica dos druidas, né, por que, né, a região da Palestina tinha ali a Galileia, que significa pequena Gália. Bom, mas isso é uma outra história. Então ele nasce num lugar muito obscuro e traz como seus seguidores pessoas analfabetas, pescadores que não tiveram qualquer lapidação ou qualquer contato com a filosofia, com a cultura helenística, né? Com qualquer sofisticação intelectiva, que eram homens rudes, simples, pescadores. A maioria deles pescadores da região de Cafarnaum, né? E por que Jesus faz isso, né? Porque ele precisava de certas qualidades que esses seres apresentavam. E quanto ao entendimento, ele sabia que viria um momento em que a graça, né, desceria sobre eles, né, que haveria um impulsionamento, um envolvimento, uma imantação crística que os faria compreender todas essas coisas. Algo que se deu num ponto futuro, quando Shiva Jesus não mais estava no planeta, né, particularmente naquele momento que é chamado de Pentecostes, que é o 50º dia após a quaresma, ou seja, 50 dias após Jesus ter morrido, porque são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, aí é o dia imediatamente sequente à 7ª semana de 7 dias, lembrando que 7 é o número crístico. Aliás, tudo aí tem propósito, nada é gratuito. E aí, depois de 7 ciclos de 7 dias, né, que dá 49, né, aí vem o 50º, que é o Pentecostes, por isso o nome Pentecostes, e aí ao processo que ali é descrito como línguas de fogo que desceram do céu, e os discípulos começaram a falar línguas estrangeiras, entender línguas estrangeiras, ou seja, é como se uma supermente fosse instalada, né, no HD interno desses simples homens, né?
E isso é um efeito da consciência crística, né? Então, estamos convictos que Shiva Jesus tinha consciência de todas essas coisas. Mas não naquele momento. Ele sabia que isso viria, mas não naquele momento. Então, às vezes, ele respondia, dizia as coisas para que eles registrassem e que viesse o entendimento muito mais tarde. Daí a natureza de perguntas que às vezes esses discípulos a ele dirigiram, que são absolutamente despropositadas, né, que demonstram a ausência de compreensão do que é um Cristo, do propósito desse Cristo, né? Inclusive um entendimento totalmente equivocado do que é o Messias ou o Mexiá, né? Particularmente como Jesus se fazia o Mexiá, que não é o Mexiá ou Messias que estava predito lá nas Escrituras, né? Na tradição dos profetas. Então veja, eles perguntam a Jesus: quando virá o repouso dos mortos? E em que dia virá o mundo novo? Né? O que eles estão perguntando? Sobre uma certa concepção, uma certa ideia de que viria a isso que é chamado por vezes de ressurreição dos mortos, né? Né? E o estabelecimento de um certo paraíso, uma certa condição de redenção planetária, onde, né, somente os justos seriam acolhidos nesse reino. Né? Algo que está muito presente ainda hoje nas tradições judaicas cristãs. Né? E aí Jesus responde para eles, né? Aquilo que vós aguardais já veio, mas vós não o conheceis. Olha que interessante. Porque, inclusive, isso quebra essa visão messiânica de esperar a vinda do Salvador, esperar a vinda de algo que vem de fora para nos resgatar, algo que vem de fora para salvar a terra, algo que vem de fora para ressuscitar os mortos. Né? Então, Shiva Jesus ele diz com toda assertividade: aquilo que vós aguardais, ponto futuro, em verdade já está presente aqui e agora, ponto presente. Ou seja, na presentificação de todas as coisas está aquilo que, na verdade, se espera para ponto futuro, ou seja, não existe futuro. O que tem que se realiza aqui e agora, e o momento é este, é aqui e agora. Por isso que muitas vezes Jesus dizia, ao fazer alguma predição, ele dizia, haverá um tempo, e é agora, e, entende? Por quê? Porque ele queria corrigir essa concepção cultural até dos seus seguidores, que isso era característica do povo hebreu, né, da cultura judaica, de sempre ficar esperando o que vinha do futuro. Eles eram um povo que estavam subjugados no cativeiro, por exemplo, eles sofreram o cativeiro na Babilônia, né, eles sofreram várias vezes, houve o processo da diáspora, se espalharam pelo mundo todo, sempre em sofrimento, mas sempre com essa visão do futuro, que virá o Messias, virá o grande rei, que vai nos libertar, que virá a salvação, que virá, sempre eu virá. Né? E quando você fica olhando só para o futuro, você não vê o que está aqui agora. Então Jesus ele traz um princípio de presentificação. Por isso que ele sempre dizia essa frase: haverá um tempo, e é agora. E ele mesmo dizia: esse tempo é agora. Não existe outro tempo. Você só realiza as coisas do Espírito quando você está no eterno agora. Quando você está presentificado. Né? É o aqui e o agora. Né? Então, não é o passado nem é o futuro. Porque nós só podemos ser
naquilo que somos nesse tempo presente. Aqui e agora eu sou. E esse é o tempo e esta é a hora. Né? E não só isso, quanto ele afirmava, né, ou colocava essa proposição como resposta, ele dizia: vocês não veem o que está diante dos seus olhos, porque eu sou tudo isso. Já está aqui aquilo que vocês estão esperando, de forma, com entendimento totalmente equivocado, para um plano futuro. Porque eu sou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele dizia isso. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu sou o mundo novo. Eu sou a nova terra. Então, quando nós, né, vivemos esse processo de percepção da nova terra, nós temos também que ter a ciência que a nova terra é uma condição interna do ser. Não é algo que vai acontecer fora. Tem pessoas, por exemplo, nesse tão propalado processo de transição planetária, que estão esperando, tem gente colocando até data para isso, que a Terra vai entrar no processo regenerativo daqui a tantos anos, na data tal. Isso é proceder exatamente como os discípulos procederam, é não perceber, né, que se existe um processo de transição planetária, isso é algo consciencial, é algo interno. Interno à própria Terra e interno a cada ser que está nessa Terra. E que o tempo é aqui e agora. Então não é para ficar esperando sinais fora, mas sim condições dentro, internas. Né? Porque tem muita gente nesse processo aí de visão de transição planetária que está achando que daqui a algum tempo o planeta vai mudar todo e, enfim, que vai haver, né, sinais ostensivos no céu. Alguns pensam que até Jesus vai voltar fisicamente por sobre as nuvens. Enfim, pode ser até que volte. Isso não muda nada. Ainda que ele voltasse fisicamente, e pode ser que volte, quem pode afirmar que sim ou que não? Isso não muda o fato de que essa condição do novo mundo é uma condição que se estabelece em mim, no meu ser, não é fora. E que está aqui e agora e não num tempo futuro. Porque o futuro sequer existe. É por isso que Shiva Jesus é categórico. Ele diz: aquilo que vós aguardais já veio, mas vós não o conheceis. Por que não o conheceis? Porque não se conhecem a si mesmo. Nós só conhecemos aquilo que já veio quando nós conhecemos o receptor daquilo que veio, que somos nós mesmos. Como nós não nos conhecemos como seres espirituais, apenas conhecemos como seres personais, estruturas egóicas, nós não temos ciência dessas coisas. Nós não conhecemos porque não nos conhecemos, porque se nos conhecermos em essência, na verdade do ser, nós veremos que todas essas coisas já estão aqui, já fazem parte daquilo que somos, que o reino dos céus é uma condição que já está posta em nós e para nós, dentro da nossa essência divina e sagrada. Esse é o ponto muito relevante. Esse é o ponto que necessitava ser observado. Mas como nós temos o vício óptico de projeção
apenas para fora, qual seja, nós só vemos aquilo que está fora, e por tanto ver aquilo que está fora, nós não percebemos o que está dentro, não percebemos o que somos, então nós não recebemos o reino, nós não recebemos o mundo novo. O processo renovativo é um processo do ser e no ser, não vem de fora. Não esperem que vocês vão amanhecer um dia, abrir as janelas e o mundo está todo diferente, as pessoas todas se tornaram boas, não existe mais guerra. Tomara que isso até aconteça algum dia. Mas só vai acontecer o dia que todos os seres desse planeta despertarem. Quando as consciências encarnadas neste planeta saírem desse estado de embriaguez, como diz o próprio Shiva Jesus, e despertarem para a luz. Mas para qual luz? A luz de fora? Não. Para a luz que se faz em si mesma. A luz é luz em si mesma. Por isso que nós somos autoluminativos. A única luz verdadeira é aquela que é sustentada pelo ser que somos. E quanto nós estamos na radiância da nossa própria luz, que é o nosso ser divino, que é a nossa própria essência eterna, cósmica, tudo que nós, porventura, possamos estar aguardando, perceberemos que já está aqui e que sempre esteve, que nunca nos abandonou. Então a condição crística nunca nos abandonou. O Cristo não tem como voltar ao planeta porque ele nunca se foi. O Cristo é uma condição consciencial, não é uma pessoa. O Cristo é aquilo que eu sou, quando eu sou na verdade do que eu sou. Quando sou na verdade do que sou, sendo o que sou, eu sou o Cristo. E isso nunca esteve fora, isso nunca foi embora, isso não precisa de retornar. Então ficar esperando o dia, né, do repouso, ou o dia que virá o mundo novo, isso é fruto de uma ignorância a qual nós ainda estamos submetidos por estarmos na condição em que nos encontramos, né, subjugado por essas forças da ilusão, Maya, e da ignorância, avidya.